Agora a gente vai passar rapidamente pelas conversas que nós criamos previamente nesse caso. Então, a primeira... E aí, para a gente entrar aqui, né, no caso da Maria Silva também, entrar um pouco na cabeça desse advogado que estaria representando a Maria Silva. Então, esse caso da Maria Silva, quando o usuário, quando o advogado chegou aqui para criar esse caso, ele ainda não tinha ajuizado. Ele estava naquele momento que a Maria procurou ele, falou o que tinha acontecido, ele estava entendendo ali a possibilidade de ajuizar ou não o caso. E aí ele começa usando um prompt que vai ficar disponível para vocês em breve, para os usuários em breve, que é um prompt de estruturar o caso. Me ajude a estruturar o meu caso. Eu vou iniciar um novo caso e eu quero estruturar essas informações e, no final, ter acesso a um resumo, gerar um resumo ao final. Esse prompt é uma forma do próprio assistente ir te ajudando a construir aquele perfil daquele caso. Então, ele começa perguntando se tem número do processo, no caso aqui ainda não existia o processo, qual é o nome do cliente, nome da outra parte, uma série de outras perguntas, vai falando, né, que houve o que aconteceu, que houve a fatura com vencimento. Agora, um ponto interessante aqui é que essa é a primeira conversa desse caso. Mas como a gente já tinha preenchido o relato do caso, o que o assistente fez? Ele atualizou a memória do caso. Esse prompt aqui que nossa advogada está usando, nesse momento é para entender melhor, né, o caso e ter um panorama geral, um resumo ao final. E aí ele é um prompt interessante e vai ficar disponível para vocês num botão específico em breve, tanto para você ter esse mapa mental, né, para agir a partir dali, mas também para compartilhar com o seu cliente, para compartilhar com um colega. Se você, por exemplo, não fez o relato do caso lá atrás, você poderia depois, ao final dessa conversa aqui, ou seja, depois que ele já teve todas as perguntas e respostas e ele gerou o resumo do caso, você pode, inclusive, pegar esse resumo aqui e jogar lá no relato do caso. E aí tem essa vantagem que ele vai te perguntando, vocês vão trocando e no final é construído esse resumo que é mais estruturado, que é mais robusto. E aí um outro prompt interessante que também vai ficar disponível em breve é sobre a viabilidade de um novo caso. Então isso aqui é um prompt, né? Avalia a viabilidade jurídica, probatória e econômica da propositura do novo caso, considerando o fundamento legal, jurisprudência, riscos, uma série de coisas, e no final me diga, né, se eu devo ajuizar ou não ajuizar, ou ajuizar com ressalvas. Então, é para aquele momento que você ainda não ajuizou, né, o seu processo. Esse prompt é útil para isso. Você ainda não ajuizou o seu processo, você está com dúvida se vale a pena ou não, e aí juiziar vai te ajudar nessa tomada de decisão aqui, com uma análise de viabilidade jurídica, probatória e econômica robusta sobre o seu caso. E aí é muito importante que, para que ele faça isso, para que ele tenha condições de analisar a viabilidade jurídica, que você já tenha dado alguma informação para ele. Então, nesse caso aqui, a gente já tinha o relato do caso, era um contexto número 1. Um contexto número 2 foi a primeira conversa, aquela de estruturar e gerar um resumo do caso. Então, a gente já tinha aí 2 fatores fortes de contexto para que essa análise de viabilidade jurídica viesse muito boa, muito bem feita. E isso é uma coisa que só acontece em casos. Esse compartilhamento de contexto entre uma conversa e outra funciona porque está sendo feito aqui em casos. Então, nessa avaliação aqui, a recomendação foi ajuizar a ação, porque a gente sabe, todo mundo sabe aqui que o caso de negativação indevida, ele é um caso com jurisprudência já favorável, enfim, bastante recorrente na justiça, né? Então, deixa eu voltar lá. E aí, a nossa usuária advogada que já fez o resumo do caso, já entendeu, já botou ali, fez o mapa mental dela, depois ela já viu que a viabilidade jurídica, probatória e econômica é boa, vale a pena. O próximo passo que ela quer é realmente dar uma olhada na jurisprudência específica sobre o caso de negativação indevida. Então, o próximo pedido dela aqui pesquise jurisprudência recente e majoritária sobre negativação indevida por débito já pago, indicando entendimento, requisitos que os tribunais valorizam e parâmetros. Então, esse é um terceiro momento em que ela está querendo ver, né, com mais detidamente quais são realmente as jurisprudências
para o caso dela. Então, aqui a gente tem o retorno, né, do juiz IA sobre essa pesquisa de jurisprudência, que muitos de vocês devem estar familiarizados, né? É uma pesquisa super comum e que o juiz IA manda muito bem sempre. E aí vamos voltar aqui para outra conversa. Ok, agora ela realmente decidiu que ela vai ajuizar o processo e ela procura aqui o juiz IA para elaborar a petição inicial. E aqui, notem que eu anexei nessa conversa, eu não fiz aquela opção de anexar para o caso inteiro. Lá para frente, quando eu resolvi realmente ajuizar o processo, na hora de pedir para redigir a petição, eu anexei aqui os documentos que eu achava necessários para tornar essa petição mais robusta. Então, esse pedido de elaborar a petição inicial. E aí ele já recupera, né, aqui as informações, tanto as que estão no prompt, quanto as dos documentos anexados, quanto as do relato do caso, para gerar essa petição inicial, também muito bem explicada, já citando aqui os protocolos de atendimento, que a Maria tentou resolver a questão administrativamente com o Banco Aurora e não conseguiu. Depois passa aqui para a seção do direito, e a gente tem os pedidos aqui de concessão de tutela de urgência, né, para remover imediatamente o nome da autora dos cadastros restritivos de crédito, a citação do réu para apresentar a contestação e procedência, né, confirmando a tutela de urgência, declarando a quitação da fatura que ela pagou, mas que não foi dada baixa, né, pelo banco, e, por conseguinte, então, a inexistência desse débito, condenando o réu na obrigação de fazer, e na indenização por danos morais. Um marco, né, de início desse processo, né, em que o juiz IA também está ajudando esse usuário a iniciar o seu processo. Então, tomar a decisão estratégica, depois partir para a prática. E aí, vamos pensar aqui, isso tudo pode ter acontecido em 2 dias e pode ter acontecido em algumas semanas, né? Entre o momento que você começa a conversar com o cliente, até entender realmente a viabilidade e aí sim reunir todas as provas, tudo que é necessário para ajuizar o processo, mas tudo certo, porque aqui você tem as conversas todas separadas, as interações todas separadas. Então, depois, quando eu tiver vários casos aqui e quiser voltar na Maria, é super fácil, é só clicar aqui e dar continuidade ao meu trabalho. Passou-se mais alguns dias úteis, aí, por fim, ela realmente pediu, veio aqui, voltou no caso, pediu para redigir, né, uma réplica no caso da contestação do Banco Aurora. Então, o que eu quero mostrar para vocês, e aí só reforçando aqui, né, esse prompt, como ele acontece na prática, como é interessante. Em vez de explicar tudo de novo, porque não tem necessidade disso, simplesmente o usuário pode falar, com base em tudo que falamos do caso, e na contestação feita pelo Banco Aurora, redija uma réplica completa. Então, não tem que trazer nenhuma outra informação ou destacar nenhum argumento que estava presente na contestação. Basta fazer essa chamada e o juiz IA já vai entregar um resultado muito bom, muito completo, dada a sua capacidade, né, de consultar o contexto e o histórico que foi compartilhado nas outras conversas.